começar, o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei estadual de Mato Grosso que punia invasores de terras urbanas e rurais. Essa medida previa punições como restrição a benefícios sociais, proibição de assumir cargos públicos e impossibilidade de firmar contratos com o governo. Segundo a corte, os estados não têm competência para definir essas penalidades que poderiam causar dano irreparável ou de difícil reparação aos invasores que recebem benefícios sociais. Assunto importante para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Vou chamar o Roberto Mota, ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A gente tem observado alguns movimentos por parte de estados no objetivo de punir invasores de terra. Agora essa determinação do Supremo suspendendo esse dispositivo que foi instituído em Mato Grosso sob a alegação de que o estado não tem competência para determinar esse tipo de punição. Bem-vindo, Mota. Zero surpresa, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Hoje eu tive uma chance de dar um pulo aí em São Paulo, encontrei muitos espectadores da PAN no caminho e eu acho que nenhum deles ficou surpreso com essa notícia. O conceito de propriedade privada no Brasil já foi relativizado há muito tempo. Mas acontece que propriedade privada é um direito fundamental. Na verdade, era isso que essa lei estadual estava dizendo. O PT reclamou da lei, dizendo que ela criminaliza os movimentos sociais. Eu vou discordar. As condutas criminais já estão previstas na legislação penal, que é federal. Quem se incrimina é a pessoa ou o movimento que incorre nessas condutas. O PT também argumentou que essa lei atenta contra a dignidade da pessoa humana. Esse termo, dignidade da pessoa humana, é como aqueles objetos de jogos online que dão superpoder ao jogador. Esse termo serve para justificar qualquer decisão ou derrubar qualquer coisa com a qual um magistrado não concorde. Basta argumentar que isso viola a dignidade da pessoa humana. A minha opinião é que aquele que invade uma propriedade não se preocupa com isso. E nem tem ele, o invasor, dignidade alguma que possa ser ferida. Assunto importante. Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você também. Sua reflexão sobre esse veto do STF para essa medida instituída pelo governo de Mato Grosso, que restringia os benefícios sociais a invasores de terra, bem como os proibia de assumir cargos públicos, além da impossibilidade de firmar contratos com o governo. Queria que você trouxesse suas impressões sobre essa determinação do STF. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada, e boa noite à nossa audiência. Caniato, não é surpresa a decisão da Justiça. Afinal de contas, é a mesma Justiça que apoia saidinha, que apoia andar com 40 gramas de maconha, ou seja, é uma justiça que beneficia sempre o criminoso e não o cidadão de bem. Por isso, não surpreende. Agora, mais uma vez, a justiça, que deveria zelar pelo respeito à propriedade privada, garantida na Constituição brasileira, mais uma vez, a sua interpretação dá costas para a Constituição para ter um direito, vamos entender assim, encontrado na rua, ou uma tese de direito que não tem a ver com o espírito da Constituição, que é tratar a propriedade privada como algo inviolável. Portanto, nós caminhamos rumo a um país que nós não sabemos mais o que vale, o que está na lei ou na Constituição, ou que está na cabeça dos juízes. Isto é o início da decadência do Estado democrático de direito. Assunto para a gente repercutir com os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite de semana a você. Agora, de acordo com esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, os estados não têm competência para definir essas penalidades que poderiam causar dano irreparável
ou de difícil reparação aos invasores que recebem os benefícios sociais. Agora, obviamente que eu tenho que fazer essa pergunta, né? Mas quem tem uma terra invadida não acaba tendo um dano de difícil reparação também, não acha? Tá aqui, ó, para os invasores de terra. Eles merecem todo o amor e carinho, afinal de contas, eles são pobres coitados. Eles nasceram com esse direito divino de ter uma terra. E você que está nos assistindo e que provavelmente, acredito, nenhum de vocês é membro do MST, vocês não nasceram com essa bênção. Vocês nasceram com a obrigação de trabalhar como uma pessoa qualquer. Vocês não foram ungidos dizendo que vocês poderiam ficar ali invadindo a terra dos outros porque aquela terra é sua de direito, porque é isso que acontece no Brasil. Veja que loucura, porque, Caniato, nós não estamos falando de uma atividade qualquer da economia brasileira. Nós estamos falando da, provavelmente, principal atividade privada da economia brasileira, que é a agricultura, que inclusive serve de discurso para o governo quando vai ao exterior, se encontra com líderes mundiais, participa de reuniões e tal, enche a boca para dizer que o Brasil alimenta o mundo, que o agronegócio brasileiro é extremamente relevante para o mundo, que o Brasil é o máximo na agricultura. Aí volta para casa, o que é? Essa dinâmica em que invadir terras é perdoado, é praticamente permitido. Afinal de contas, sempre existe alguma decisão, algum movimento, algum aceno para tratar invasores de terra, pessoas que não cumprem a lei, que não respeitam um pilar fundamental de qualquer democracia, que é o direito à propriedade privada. Essas pessoas no Brasil são tratadas como pobres coitadas, como aqueles que merecem todo o carinho, toda a proteção da justiça e do governo. Aí realmente fica muito difícil, Caniato. Pois é, deixa eu só retomar com o Mota, que tem um aspecto importante. Mota, o que essa determinação da Suprema Corte acaba dizendo sobre a gente e sobre esse momento atual que nós estamos nos deparando com tantos desafios, porque é preciso falar sobre os limites do federalismo, né? A autonomia legislativa, dar mais poderes e autonomia para os estados. Claro, eu acho que há duas questões distintas aí, Caniato. A primeira é que, efetivamente, a capacidade de legislar penalmente só está nos órgãos federais, isso não está nos estados. É preciso mudar a Constituição do Brasil, é preciso reorganizar a federação para que a capacidade de produzir legislação penal seja dada aos estados. Mas, no meu entender, não é disso que a gente está tratando aqui, né? A lei estadual, ela criou algumas sanções que, no meu entender, que não sou jurista, são perfeitamente razoáveis. Por exemplo, um estado ou município pode estabelecer uma multa, né? Se você descumprir alguma regulamentação municipal ou estadual. Então, como é que você impede o Estado de tomar, né, um governo estadual, de tomar uma atitude, né, em resposta às atividades de grupos como esses? Eu não consigo uma boa resposta para isso. Isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão política e moral. A mensagem que fica para os nossos espectadores, a mensagem que fica para os milhões de brasileiros aqui no Brasil de hoje, neste momento, algumas pessoas de determinada parte do espectro político podem fazer o que quiserem. E o que a gente tentar fazer para impedir a ação delas vai ser inútil, vai ser derrubado de uma forma ou de outra. E não custa lembrar, propriedade privada é o pilar da nossa vida. Tem muita gente que acha bonito, essa turma que eu encontro aqui nos finais de semana em Ipanema, usando boné do MST e camisa do MST, eu quero ver o sorriso deles, no dia quando eles voltarem para o apartamento deles na frente do mar e tiver alguém morando lá, e alguém disser para eles, o seu apartamento foi expropriado,
Agora nós colocamos uma família em cada cômodo e não tem lugar para vocês. Quem acha que isso é peça de ficção, precisa estudar o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, em outros países, né, como Cuba. Essa é uma história que se repete. Você destrói o conceito de propriedade privada, você destrói o pilar mais básico da nossa vida. A gente vai trazer vários assuntos importantes e tem um outro destaque relacionado